Amém, irmãos. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós leremos o verso 4 e 5. Está escrito assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Senhor, que isto seja vivificado em nossas vidas, isto que tem sido lido, se tão somente o Senhor nos conceder essa graça, nós seremos bastante beneficiados por Ti, porque na verdade a Tua palavra, ela é poderosíssima. Então, Senhor, inspira-nos e unge-nos para receber a mesma, para podermos administrar com toda a autoridade do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Agora, eu gostaria de falar sobre a pregação do Evangelho. E qual seria a finalidade da pregação do Evangelho? Quem vai responder para nós tudo isso é o irmão Brana. E nós simplesmente estaremos fazendo parte disto através da nossa vida, a nossa obediência a este Evangelho, o qual temos ouvido. Então, a pregação do Evangelho, qual é a finalidade? Mombrana fala nessa mensagem, a palavra falada é semente original. No parágrafo 172 até o 176, ele diz bem assim, ó: Cristo nada podia fazer, sendo que ele era o Filho de Deus. É isto? Vê o que eu quero dizer? Agora, veja, se você tivesse intenção, você vê a palavra de Deus, você crê nela. Ora, por quê? Não há nada novo. Não há nada novo. Por quê? Você já ouviu falar de uma linhagem familiar? Um filho parece personificar seu pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó. Isto é o caráter hereditário. O caráter hereditário. Agora, você sabe que tem uns que não gostam de parecer com a avó, não gostam de parecer com o avô,
e não sabe que ele está puxando isto, né? É parte disto. Tem pessoas, se você dizer, você parece com a avó, eu não. Você parece com a avó, eu não. E você é parte disto. Embrandecer seu caráter é hereditário. Ele diz, você já ouviu falar sobre isto? Não já? Bem, isso é a mesma coisa com a predestinação. Você estava suposto a estar aqui da maneira correta no princípio. Mas, sendo que você chegou dessa forma, você está sujeito à queda. A queda. Isso aqui mostra exatamente, todo ser humano que vem, ele tem alguém para puxar. O seu caráter puxa o seu pai, seu primeiro pai natural. Primeiro pai carnal. Certo? A sua maneira, a sua forma que você vê ao mundo. A sua queda. Então vejam. Mas sendo que você é predestinado, você ouve a palavra e ela o traz exatamente de volta aonde você foi predestinado. Agora isso aqui já é um outro pai. Isso aqui já não é o natural. Isso aqui já é o espiritual. Correto? Amém? Amém? Nunca viu aquilo antes. O trouxe bem. O que te faz crer na palavra de Deus e rejeitar essas outras coisas? Que o Brandt disse, as coisas do mundo, né? Rejeitar as outras coisas. Crer na palavra de Deus e rejeitar essas outras coisas. É porque há algo em você. Bem lá atrás, onde você estava suposto, você foi feito para viver aqui para sempre. Lá atrás, no princípio, na predestinação. Ele diz, correto? Escrituras para isto. Pregadores. Aqui está. Ele chamou todos que ele preconheceu. Isso está Romanos 8, versos 29 e 30, né? Todos que ele chamou, ele justificou. Todos que ele justificou, ele já glorificou. Predestinação. Isso é o caráter já de Deus sendo moldado naquela pessoa espiritual. Como aquele caráter natural do vovô, da vovó, do pai, é moldado nessa pessoa. Também, quando ele passa a crer na palavra e aceita e obedece à palavra, o caráter de Deus é moldado nele. Correto? Eu vou ser ligeiro para mim não demorar muito. Porque se eu for estender muito, não demorar. Então vejam, qual é a finalidade da pregação, irmão Brana? Qual a finalidade da pregação, irmão Brana? Aí vem. Há uma lavoura aí fora. É o mundo. Essa lavoura é o trigo, é o joio. Aí fora. A única coisa que estou fazendo é jogando a rede. Esse é o pregador. Pregador é um pescador. Ele lança a rede. A rede que ele lança é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Estou apenas lançando-a ali e vendo até onde ela vai. Se eles a repelem, a graxa do lixo do mundo, as denominações lançam isso para fora, nada posso fazer.
Mas se há um aí fora que pode absorver isto, ele será um filho e filha de Deus tão certo quanto o mundo. Amém? Por quê? É predestinado. Então você observou qual seria a finalidade da pregação? É exatamente isso daí. Então, o que vai testar uma semente eleita lá no mundo e provar que ela é uma semente eleita, é a pregação do Evangelho. Agora, não é um evangelho formal, não é um evangelho fabricado, não é um evangelho personificado, é um verdadeiro evangelho. Porque se você recebe um evangelho fabricado, manufaturado, isso você não passa de ser um crente formado de acordo com aquele evangelho. Aquele evangelho não é o evangelho da pregação que a Bíblia está relatando que deve ser. Aquele evangelho é um evangelho personificado. Aquilo dali vai fazer um crente personificado, ou seja, um crente manufaturado. Porque o verdadeiro evangelho da pregação, ele é pregado exatamente no poder do Espírito Santo de um Cristo ressuscitado. E aí isso produz o verdadeiro cristão, que é o assim diz o Senhor. Eu não conheço outro evangelho assim, se não for um evangelho que vem através dos profetas. Todo o evangelho que ele é manifestado por um sistema humano, formado pelo sistema humano, ele é um evangelho fabricado. Então, quando vem o assim diz o Senhor, isso aí produz a verdadeira pregação do evangelho. Todo aquele crente que aceita este evangelho, ele pode ficar tranquilo. Ele pode ficar firme no propósito, perseverar, que na verdade ele não está sendo fabricado, ele não está sendo manufaturado, é o evangelho produzindo luz, através daquela semente, que é predestinada e que está dentro daquele filho, daquela filha. Você vai ver que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios ainda, no capítulo 1, o verso 20 e o 21, ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aí ele disse: visto que como a sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus é a pregação do Evangelho do Espírito Santo, que é exatamente a palavra de Deus. O assim diz o Senhor. Visto que como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, a pregação do Evangelho. Então você vai ver que essa mensagem é uma loucura para as denominações. Eles não creem nisto, eles não aceitam. Começando pelo batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando se trata em dizer para eles que hoje nós estamos vivendo uma era profética, e para ser uma era profética temos que ter um profeta, eles não aceitam.
Eles não aceitam São Mateus 17:11. Eles não aceitam Malaquias 4, versos 5 e 6. Eles não aceitam Apocalipse 10:7. E muito pior, Atos 2:38. Porque é exatamente o resultado de uma verdadeira pregação do Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho estava exatamente ali. E assim as demais escrituras. Se eles não conseguem aceitar ou ver isto daí, eu pergunto, como eles conseguirão ver o resto? O posicionamento da mulher, como disse na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, verso 14 ao 34 a seguir, digo capítulo 14, verso 34 a seguir, 1 Pedro capítulo 3, 1 Timóteo 2, verso 9 ao 15, eles não podem aceitar isto porque não é um verdadeiro evangelho para eles. É uma loucura, mas Deus está prove salvar os crentes, pela loucura da pregação da palavra. Quando isso é ouvido por um eleito, um predestinado, ele sabe que isso não é velho para ele, como disse o Mombrana. Não é novo, é bastante familiar. Por quê? Porque ele já era uma parte disto e ele é predestinado para aceitar este evangelho. O que ocorre hoje com muitos é que eles acostumam com a mensagem. Eles acostumam com a palavra. Eles acostumam com o evangelho. Pode ver que quando eles aceitam a mensagem no início, eles ficam empolgados, ficam estimulados, ficam regozijantes. É aquele tipo de quando Israel saiu do Egito e que eles encontrou o primeiro problema, a primeira dificuldade, Deus livrou. Aí eles pensaram que não ia ter mais dificuldades, eles pensaram que não ia ter mais problemas. Por quê? Eles ficam empolgados com aquilo, com as maravilhas que Deus estava produzindo no verdadeiro evangelho. Mas o que ocorre? As pessoas vão costuma com o profeta, costuma com a coluna de fogo, costuma com a mensagem. Quando pensa que não, ele já não sente mais nada. A mensagem para ele se torna comum, natural. Isto corre um perigo, é um risco muito grande nas pessoas. Elas pensam que chegaram lá, mas não chegou. Não chegou. Às vezes elas cruzaram até o Jordão, mas não entrou ainda no lugar que deve entrar. Porque quando você entra neste lugar, esse evangelho da pregação para você, ele é novo todo o tempo. É um maná novo todo o tempo. Porque você entrou naquele lugar ali, aonde esse evangelho você não pode acostumar com ele. Por quê? Ali está a presença do Todo-Poderoso contínuo. Você está na presença dele. A maioria acostuma com a mensagem. Acostuma. E eles perdem, na verdade, o estímulo. Da palavra de Deus.
Quando que deve, a pregação do Evangelho, ela deve causar em você todo o tempo um estímulo. Porque na verdade, irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. É a palavra. E aonde é que está a palavra? A palavra estava exatamente na boca de Cristo. Como? Como uma chama de fogo. Vejam, uma chama de fogo. E quando essa palavra entra nesse cristão, ele é completamente vestido com ela. E essa chama deve estar na boca da igreja. Ela deve estar revestida com essa vestimenta, que é uma vestimenta branca de justiça. Uma pessoa, quando ela está dentro dessa situação, ela fica todo o tempo estimulada. Como que ela persevera? Ela persevera em uma vida mista, ou místico, né? Espiritualmente falando. Então, há pessoas que acostumam com a mensagem. A marca da besta, parágrafo 48 e o 49, o profeta diz, falando de Jesus: tinha olhos como chamas de fogo, discorrendo pela terra, e vimos que aquelas chamas, como espada, uma espada saía de sua boca, que era a palavra. É uma espada de 2 gumes. E vimos que aquela era a palavra de Deus que saía da boca da igreja. Esse é o evangelho da pregação. Quando você ouve este evangelho da pregação como ele é, isso está saindo da sua vida, está produzindo na sua vida essas coisas. Vejam bem. E ela cortava mesmo até a medula dos ossos, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12, né? Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é viva, e ela corta, e ela penetra, e ela vai até a divisão dos ossos e das medulas, e da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os intentos do coração. Agora você vai ver que a igreja tem isto, se é que você é a verdadeira igreja de Deus. Como disse o profeta aqui, está na boca da igreja. Encontramos que a igreja encontra-se ali em sua beleza. Cristo simplesmente moldado nela. Olha, todo verdadeiro cristão que ele é sensível ao Espírito de Deus, ele não permite de maneira nenhuma, irmãos, as coisas naturais do seu corpo possuir o seu espírito e dominar a ele, de tal maneira de prostrar diante daquilo. Ele não permite. Ele domina-se aquilo. Aquilo não pode dominar ele.
Qualquer coisa que você sabe que você não pode fazer, não deve fazer, e você vê que é uma pressão sobre você, querendo te dominar, você deve ter uma força irresistível, de tal forma que aquilo não pode resistir àquilo que você tem, e não deixar ser vencido por aquilo. Porque se aquilo te vence a primeira vez, ele vai tentar vencer a segunda. E se te vencer a segunda, vai tentar vencer a terceira vez. E daí o barco vai a fundo. Correto? Então vejam bem, Deus sendo moldado, Cristo simplesmente moldado na igreja, nela. E a igreja usava vestimenta branca. E como se nota, ela era uma mulher ao redor do seio. Vejam bem. Ela tinha vestimentas cobrindo sua vergonha. O que é isso? A palavra. A palavra. A palavra de Deus, quando ela encarna em você, ou materializa em seu ser, ela te cobre por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Até o ponto que você não tem vergonha de dizer assim que você é um cristão, que você é uma cristã. Você não tem vergonha. Agora a veste branca. Veja o que você vai ver o que é a veste branca. Então vejam bem. Ela tinha uma vestimenta comprida, sua vergonha, e tinha um cinto de ouro. Vejam aí. Um cinto de ouro, cingido ao redor dela, que o mantinha em torno do seio. Vejam. Era esse cinto de ouro. Agora o que fala branco? Fala de justiça. Porque o branco, os santos estão vestidos de vestidos brancos, que significa a justiça de Deus. E ouro? Ouro fala de eternidade. Não é isso? Branca, falando da justiça de Cristo. E o cinto de ouro representava o Evangelho. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. A justiça de Cristo mantém ali atada com um fio, o fio do cinto. Que pureza deve ser um cristão. Agora não é só uma pureza interna, não é só uma pureza interna, porque não adianta você dizer que é puro internamente e nojento do lado de fora, asqueroso, imundo. Ora, se você é puro do lado de dentro, você é puro do lado de fora. Até onde você pode ser puro, você é puro do lado de fora, de acordo com a palavra de Deus. Porque esse daí é a evidência de que você está ouvindo a verdadeira pregação do Evangelho. Nós estamos aqui nesta noite, assentados, ouvindo esse Evangelho. Horas, você ouve, vive da mesma forma, ou pior, não muda. Então não está ouvindo esse Evangelho, você está ouvindo um outro Evangelho. Todo verdadeiro cristão que ouve o verdadeiro Evangelho
Ele muda a sua vida para melhor, para melhor, para melhor. Ele vai crescendo espiritualmente. Você não crê em qualquer tipo de coisas. Você não faz qualquer tipo de coisas. Mas é o contrário, você procura identificar-se com a palavra. Não me importa quantas ofertas boas que você tem. O cristão, ele é uma peça que é o lado mecânico. É o lado mecânico. E Deus é a outra peça que é a dinâmica. O que Deus faz? Ele prepara a mecânica para entrar dentro, para a dinâmica entrar dentro. Quando a dinâmica entra dentro da mecânica, ele não tem mais nada o que fazer. A mecânica está pronta, simplesmente aquilo segue em frente. Porque é a dinâmica que produz o fogo para dar àquele crente a força para viver. Automaticamente, quando Satanás oferece para ele qualquer coisa, a própria dinâmica que está dentro dele, que é o próprio Espírito Santo, aquela infração de segundo, você já tem uma resposta dada por Deus para aquilo que você recebe como oferta. Por isso que o cristão, ele não cai, a menos que Deus permita aquilo. É uma permissão de Deus. Mas tem uma coisa, se ele cair, Deus levanta. Porque o Espírito Santo que está dentro de você não deixa você caído. A Bíblia diz, irmão, que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre as nossas cabeças. Não podemos deixar. Antes que o sol se ponha, você tem que acertar. Você não aguenta ficar um dia errado. Você não aguenta, você errou, você faz tudo para acertar aquilo dali, porque te condena, te acusa. Agora uma pessoa vai para ti com uma coisa errada, faz a coisa errada, fala, faz tudo, e fica como se nada aconteceu. É igual o jacaré na beira da praia, quando a onça pega ele, não sente nada. Isso não é um ato que você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você, ele faz você agir. Correto? Rapidamente. Se você errou, você acerta. Você acerta aquilo que você errou. Mas você não fica errado. E quando você vê uma pessoa errada e não sente nada, eu tenho minhas interrogações a respeito daquilo. Tito, capítulo 2, o verso 11 a seguir, o verso 11 até o verso 14, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Esse é o verdadeiro evangelho quando você está ouvindo ele. Ouvindo na alma. Você renuncia tudo por amor a ele, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque nós estamos, irmãos, apercebidos, porque estamos esperando a posição que nós ocupamos, dada por Deus, na palavra, é de deixar cada um de nós sensíveis ao Espírito. Porque todo verdadeiro predestinado, ele está pronto para receber o evangelho da pregação. E aquilo causa nele uma reação. Então veja, qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então não tem jeito desse cristão permanecer errado, não é verdade? Não tem jeito. A mensagem Almas Encarceradas parágrafo 398, veja o que disse o profeta: a loucura da pregação salva o perdido. É loucura para o homem, e é a sabedoria de Deus. Está vendo? Deus é espírito. Ele opera em maneiras espirituais. Veja suas maravilhas a realizar. Maneiras assombrosas. Maneiras assombrosas. Agora isso aplica tanto nas obras natural como na sua vida espiritual, porque para mim obras assombrosas que um crente pode fazer e que está fazendo na vida de um crente é uma transformação, é uma mudança completa de um cristão. Ele tem uma vivacidade de águia, porque a sua visão, ela é penetrante, ela é a visão do Espírito. E uma águia, você sabe, a águia ela sobe, ela sobe, ela sobe, e ela não desequilibra. Quanto mais ela sobe, mais ela fica estabilizada. E quanto mais ela sobe, ela pode ver a coisinha mais pequenininha. Isso é o cristão. Ele é tão sensível à palavra do evangelho, da pregação, que quando aquilo é pregado, ele apanha no ar. Ele capta a visão. Ele fala: isso é para mim. Isso é para mim, porque é o próprio Espírito de Deus falando no seu coração. Correto? Então ele é tão sensível ao Espírito que qualquer toquezinho para ele é tudo. Então vejam bem. Porém, nós somos humanos. Somos finitos. Nós não sabemos, somente consideramos o que nós podemos ver. Mas algo dentro de nós é que prova quem você é. Seu Brana falando, algo dentro de nós. Você sabe que você não é aquela pessoa de antes. Você passou da morte para a vida. Você passou das trevas para a luz. Você passou de uma pessoa desconhecida para ser conhecido. Nós temos uma vida de peregrinação na terra para o mundo, mas nós não somos peregrinos para Deus. Nós somos sua família.
nós estamos estabilizados, nós temos um lar, nós temos uma casa, nós temos um lugar aonde nós estamos descansando, nós estamos tranquilos, temos uma paz por dentro, que é uma paz eterna. Você sabe quem você é, porque aquele Deus que está dentro de você é que está te levando e te dirigindo, correto? Te preparando, moldando a sua vida em você. Na era de Filadélfia, a era de Filadélfia, parágrafo 69 ao 78, ele disse: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Bom, isso daqui nós podemos ver, isso aqui é aplicado em Jesus e é aplicado no irmão Brana. E nós que ouvimos, cremos no profeta, temos recebido a sua mensagem e ela está materializada em nossas vidas, isso é aplicado em nós também, porque somos filhos e filhas de Deus, o Pai. E você não pode fazer nada sem que primeiro Ele manda você fazer, e Ele faz igualmente. Ele faz através de você. Agora veja como Deus trabalhava através de Jesus, a ponto que Ele disse isso, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Agora, Ele estava manifestado no irmão Brana. O irmão Brana não fazia nada sem que primeiro Deus mostrasse para o irmão Brana. Certa vez, o irmão Brana estava em casa e o telefone tocou. Um telefone da Alemanha. Lá havia uma pessoa muito importante, lá do exército, e que o seu filho tinha morrido. E o avião do exército estava lá no aeroporto, já prontinho, para pegar o irmão Brana, levar lá na Alemanha, ressuscitar a criança e voltar, trazer de volta. Aquela mulher viu o irmão Brana ressuscitando aquela criança que tinha morrido de manhã, pela parte da manhã, e foi ressuscitado à noite. Essa mesma mulher que estava com a criança morta, quando a sua criança veio ficar doente de manhã e morreu à tarde, ela ligou para o irmão Brana e disse: o irmão Brana, ele pode ressuscitar meu filho, porque eu vi ele ressuscitando aquela criança lá, então ele pode ressuscitar o meu filho. E é de gente importante, era do exército lá da Alemanha. E já ligou para o irmão Brana, mandou ligar para o irmão Brana, identificou com o irmão Brana. O irmão Brana, ela desesperada, porque era o primeiro parente da família que tinha morrido, desesperado. E aí já disse: olha, irmão Brana, o avião está aí prontinho no aeroporto para te apanhar, e o senhor vir aqui ressuscitar a minha criança e te levar de volta. E aqui há muitos irmãos aqui que já profetizou que ele vai viver. Vem, irmão Brana, vem orar. Vejam bem, o irmão Brana disse, havia muitas luzes brilhando ali. O irmão Brana disse: olha, me dê um tempo, eu vou falar com Deus. O irmão Brana orou a noite todinha. Deus não falou nada com ele. Ele orou a noite todinha. Quando foi no outro dia, que ele estava no quarto, aí ele viu a luz desceu. Disse: Billy, não te meta nisto. Não te meta nisto. Chegou a hora de eu levar o menino. Veja,
Mombrana pegou o telefone, ligou para ela e disse: olha, sepulta ele. Sepulta ele. Deus tem levado ele. Deus disse para o Mombrana: minha mão não está nessa coisa, Billy. Não vá. Mombrana não fazia nada sem que primeiro ele visse Deus falar ou fazer igualmente, como Jesus disse. Quem era o irmão Brana? O irmão Brana era uma vindicação, era um cumprimento, irmãos, de São Mateus 17:11 e de São Lucas 30. Era a manifestação do Filho do Homem. O que é a manifestação do Filho do Homem? O Filho do Homem é Cristo. Era Cristo que estava em William Brana, fazendo aquelas obras. Agora, quando ele pregou essa mensagem, Cristo estava nele pregando esta palavra. O mesmo que ele via em visão, o mesmo que falava com ele boca a boca, era o mesmo que falava com ele no púlpito pregando esta mensagem. O mesmo. Nunca pense que o irmão Brana usou alguma força de expressão e falou coisas que ele não queria falar no púlpito. Tudo que você lê na mensagem, o irmão Brana falando, é assim diz o Senhor. Procure se identificar como está escrito. Não vai colocar suas interpretações, não. Faça como ele disse para fazer. Pois bem, se Jesus vier e revelar a mim qual é a sua tribulação, ou porque a senhora está aqui, isto aqui ele estava falando, era com a maometana. Era uma mulher maometana, que ele estava falando com ela. Vejam bem. E dizer-me qual é o seu passado. Certamente a senhora pode crer para o futuro? Ela disse, através de seus intérpretes, sim, eu posso. Isso aqui era Deus, não era irmão Brana, era Cristo. Irmão Brana era o profeta, era o instrumento, era a casa, era o tabernáculo, era o templo, aonde estava o Filho do Homem se manifestando. Por isso que cada vida de um verdadeiro cristão não é comum, não é natural. Quando você é de fato, absolutamente um verdadeiro cristão, um atributo de Deus, um predestinado, de fato você é. Não é algo para colocar na boca e ficar mascando igual chiclete. Pensar o que quer pensar, falar o que quer falar. Não. Vejam bem. Eu disse, muito bem, que ele, pois, faça isso. E aqueles maometanos estavam observando atentamente. Eles estavam todos se inclinando para a frente para ver o que é que aconteceria. E então falou o Espírito Santo. O Espírito Santo falou. Ele não desceu um anjinho. O Espírito Santo falou no seu anjo mensageiro terreno, William Brana. Então falou o Espírito Santo. Seu esposo é um homem baixo, gordo, tem bigodes negros. Você tem 2 filhos.
Você foi a um médico como que há 3 dias, e ele o examinou, e você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isso é a verdade. Deixa. Olha, a verdadeira pregação do Evangelho é para isso. É para nos trazer o quê? Respeito, reverência, consideração, temor. Temor de Deus. Não pensa porque é seu irmão, é sua irmã, que você pode fazer o que você quer. É seu marido, é sua esposa, você pode fazer o que você quer e falar o que você quer. Não é bem assim. Correto? Se ele é um cristão, se ela é uma cristã, cuidado. Eu lhe perguntei, por que vem você a mim, sendo eu um cristão? Por que você não foi a seu profeta maometano? Eu disse: eu creio que você pode me ajudar. Eu lhe disse: eu não posso lhe ajudar. Porém, se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aí é que está a coisa. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aceite Ele para você ver o que acontece. Não brincando com a palavra. O que acontece? Vai haver uma libertação completa. Obras, como o Bruno disse, monstruosa, assombrosa, acontecerá. Mas acontece que nós ouve aqui, entra e sai aqui. Não faz nenhum efeito também. Perdeu tudo. Mas quando você ouve e aquilo desce, aquilo traz temor. Que traz temor. Seja lá quem quer que for. Se é um cristão, pode ser a pessoa mais pequena e humilde. Você respeita. Correto? Vejam bem. Ela disse... Ele disse... Correto? Aquele que está aqui. Onde foi que eu parei, meu Deus? Eu lhe disse: eu não posso lhe ajudar. Porém, se você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que está aqui agora e conhece toda a sua vida, Ele ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Você viu aí? Isso foi o suficiente, diz o profeta. Isto foi o suficiente. Ela foi curada, cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado tanto em palavras como em poder. Deus nunca disse ao homem que trabalhasse por 30 anos sem cegar nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e o poder, e isso é o que devemos usar. Isso é o que aconteceu a Paulo. Isso é o grande, efetivo ministério. E acontece com qualquer um. Com cada um. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para podermos recebermos as maravilhas só pelo tocar da mão. Nós estamos indo para uma fé maior. Pois se somos eleitos, não é pelo tocar da mão, é pela pregação do poder da palavra, do Evangelho, é a palavra falada, e você deve crer assim.
Não me importa se você é abastado, se você tem ou se você não tem, mas você tem que ter a palavra. É isso que você tem que ter. Você tem que exercitar a sua fé. Para que quando você ouvir a palavra, onde você está sentado, você recebe a sua cura, você recebe a sua libertação, você recebe o perdão dos seus pecados. Você recebe tudo o que você precisa. Por quê? Porque Ele está aqui, Ele está aqui. Esse evangelho que nós ouvimos. Ou você quer sentir uma sensação, uma emoção, um arrepio? Gritar, pular e sentir isso? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, né? Que nós possamos segurar nisto, no Evangelho, na pregação do Evangelho. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Qual é o número daquele hino? A palavra de Deus é semente? 173? Vamos cantar esse hino. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, passageira, nós devemos assim preparar para no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Amém? Estou
Isto é a pregação do Evangelho. Ela vai sendo exposta e você vai captando e ela vai descendo na alma e vai crescendo na sua vida. E você cresce na fé, cresce na virtude, cresce no conhecimento, cresce na temperança, cresce na paciência e cresce no amor fraternal e caridade. E produz os frutos. Porque essas coisas seguem junto com os frutos produzidos em você, que são os frutos do Espírito Santo na vida do cristão. Senhor Deus, sela isso em nossos corações e que possamos estar vestidos, Senhor, com esta palavra, cingido com esse cinto de ouro, e estarmos com estas vestes brancas de justiça, e que possamos estar cobrindo as nossas vergonhas, Senhor, através dessa vestimenta que é uma veste de núpcia, dada para a noiva de Cristo, potencialmente a sua esposa, e que ela não está expondo a sua nudez. Pai Santo, isto mostra tanto do lado espiritual como do lado natural. É no nome do Senhor Jesus Cristo que o pedimos. Leva-nos, guarda-nos e protege-nos de todo mal, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras medirão. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras
palavras do